pessoal, bem-vindos ao canal Lavando Money. Esse canal é para você que tem curiosidade, que trabalha ou que gostaria de trabalhar nas áreas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, riscos, controles internos, auditoria interna e afins. Eu criei esse canal porque eu tenho uma página no Instagram. Se você ainda não segue a página do Instagram, corre, o nome também é Lavando Money, em que eu tenho recebido muitas perguntas que não são possíveis de serem respondidas com um simples post. Como, por exemplo, Jéssica, como fazer para ser aprovado na ACAMS? Jéssica, fui reprovado na ACAMS, o que eu devo fazer agora? Jéssica, eu não trabalho na área de compliance, mas eu gostaria de migrar para essa área, o que eu devo fazer? Jéssica, vi no seu LinkedIn que você já mudou muitas vezes de emprego. Por que você fez isso? Por que se demitiu? Eles me desrespeitaram, entendeu? Meu pai sempre teve 2 empregos, o que deixava minha mãe à vontade para se demitir por qualquer motivo. Por favor, a conta. Qualquer motivo Eu mesmo. tenho um cara de que toma a tua conta? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bloqueie as ligações. Você tá gritando com quem? Bloqueie as ligações. Bloqueia você, essa droga. Não tenho que ficar aqui. Meu marido tem 2 empregos. Então foi para isso que eu criei o canal, para falar sobre esses assuntos que lá no Instagram ficariam sem pé nem cabeça. O primeiro tema que a gente vai falar aqui é o assunto mais pedido no Instagram: como ser aprovado na ACAMS. Para isso eu criei uma série que eu intitulei Como ser aprovado na ACAMS estudando pouco mais de 10 minutos por dia. Eu vou subir um vídeo por semana no canal, que vai ter pouco mais de 10 minutos, trazendo todo o conteúdo da apostila da ACAMS. Eu vou ajudar vocês a entenderem tudo que está escrito ali. Desvendar os mistérios da lavagem de dinheiro sob a ótica da ACAMS. Gente, eu fiz a prova 2 vezes. Isso mesmo, 2 vezes. Isso quer dizer que eu fui reprovada a primeira vez que eu fiz o exame. Jéssica, você acabou com a sua reputação agora. Quem vai aprender sobre a ACAMS com alguém que foi reprovado no exame? Justamente, eu sei o dobro de vezes sobre o assunto. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Brincadeiras à parte, a primeira vez que eu fiz o exame, eu trabalhava numa empresa que, como incentivo para os funcionários, ela dava a prova da ACAMS de presente. E isso ficava atrelado às suas metas. A prova estava atrelada à minha meta, tirar a certificação era uma das minhas metas do semestre. E estava chegando no final do semestre, eu ainda não tinha feito a prova, corri, marquei a prova, fiz, não estudei, pá, fui reprovada. O que acontece? A prova da ACAMS, para quem não sabe, ela é dividida em 2 módulos aqui no Brasil. O módulo internacional, que vai tratar de assuntos globais de lavagem de dinheiro, e o módulo nacional, que vai tratar de assuntos regionais de lavagem de dinheiro. ENCLA, Lei 9.613, COAF e outros assuntos em relação ao Brasil. No módulo nacional, eu fui aprovada com 95%. E no módulo internacional, eu deixei de ser aprovada por causa de 2%. Não adianta você ser aprovado no módulo internacional e ser reprovado no nacional ou vice-versa. Você precisa ser aprovado nos 2 módulos para você obter a certificação da ACAMS. Então, primeira dica: estudem tudo. Se você está focando só em um conteúdo porque você acha que isso vai te salvar no exame, não adianta. Você precisa ser aprovado nos 2 módulos. Eu não acredito nisso. Que fantástico. Que maravilha. Filho, se afasta um pouquinho pra gente contemplar a obra. Tá bem. Essa não. Acho que errei nos cálculos. Segunda dica: se você está estudando pelo simulado, se o simulado é a sua base para saber o seu conhecimento em relação ao conteúdo da prova, você também vai ser reprovado. A prova não tem nada a ver com o simulado. Prova americana não é direta que nem prova brasileira. Jéssica, o que isso quer dizer? Quando eu tirei certificação brasileira, eu estudava o conteúdo e depois ficava fazendo simulado. Quando eu estava tirando lá ali no simulado 95% de acerto, eu falava, estou pronta para fazer a prova. Ia fazer a prova, o que acontecia? Era aprovada. No momento da prova, tinham perguntas que eram tão parecidas com o simulado que eu nem terminava de ler a questão. Eu já ia lá e respondia e acertava. Prova americana não é objetiva assim. Ela vai te trazer estudo de caso e você vai ter que responder com base no estudo de caso. Vou te dar um exemplo. A pergunta vai ser dessa maneira, mais ou menos, né? Não adianta anotar aí não, que não vai ser idêntica ao que eu não vou falar, mas é nessa estrutura. A estrutura de pergunta da ACAMS é assim. Havia um cliente que foi na agência durante 20 dias e fez depósitos fracionados de $40 mil cada depósito. Em qual fase da lavagem de dinheiro essa situação ocorre? A.
colocação. B, ocultação. C, integração. D, nenhuma delas. Gente, é um exemplo. A estrutura é assim, ele vai te trazer um estudo de caso, você vai ter que responder em cima desse estudo de caso. Mas, porém, esse exemplo que eu dei foi muito simples. A prova ela é detalhista, as perguntas são grandes, são extensas, são cansativas. Então a pergunta vai falar, olha, o Joãozinho foi até a agência, chegando lá ele encontrou a Maria orientou ele de tal maneira, aí ele preferiu falar com o João não sabia exatamente o que deveria ser feito, pediu para ele falar com o Humberto blá blá blá, e o João não comunicou quando deveria ter comunicado. Outra observação importante sobre a ACAMS, para quem já está estudando, talvez vocês estejam tendo a mesma dificuldade que eu tive quando eu estudei. Muitos assuntos abordados na apostila, eu nunca tinha lido sobre aquilo, ou se eu tinha lido, tinha sido de uma maneira muito superficial, então eu não sabia sobre o assunto e ficava muito difícil eu conseguir conectar aquilo com os meus exemplos de vida. Porque isso ajuda muito. Como eu disse, a prova, ela é uma prova de modelo de estudo de caso. Então você tem que assimilar muito bem o conteúdo para você colocar no estudo de caso que está ali na pergunta. Um exemplo disso que aconteceu comigo foi sobre dólar cabo. Quando eu estava estudando, eu olhei para aquele exemplo de dólar cabo e falei, do que ele está falando? Não entendi. E eu lia, relia e não entendia. Então, juntos, nós vamos trazer exemplos de situações reais que deixem aquele conteúdo mais leve, mais tranquilo para você fixar realmente, de fato. Outra coisa, cheque. Gente, aqui no Brasil, a gente não usa cheque pra nada. Eu nunca assinei um cheque na minha vida. Eu tenho 30 anos, então nos últimos 30 anos, meio que esse negócio de cheque morreu. Nos Estados Unidos, até hoje, isso é muito forte. As pessoas recebem o salário em cheque, para vocês terem ideia. Então tem muito exemplo de lavagem de dinheiro com cheque, com cassino, e outros exemplos aqui eu poderia dar inúmeros exemplos da apostila de coisas que não são comuns no Brasil e que são bem comuns ao redor do mundo. Quando a gente está estudando na base de decorar, o que vai acontecer se você está decorando os exemplos da apostila? Vai vir um exemplo completamente diferente daquele que está na apostila e daí você não vai conseguir assimilar uma coisa com a outra. Tipo, tá falando de cheque ou tá falando de sei lá o quê, você não vai saber. Então é muito importante você assimilar e entender o conteúdo e conseguir, além do exemplo que a apostila traz de lavagem de dinheiro naquela situação, você também conseguir criar outros exemplos na cabeça. Você concorda que quando você entende um conteúdo, você consegue disseminar ele de outras maneiras? É aí que tá o X da questão de estudar para ACAMS e ser aprovado. De novo, simulado não conta para ser aprovado no exame da ACAMS. Mais uma dica da ACAMS, controlem o tempo da prova. Isso é muito importante. Por que eu tô falando sobre isso? Eu sempre fui uma pessoa que era a primeira a deixar a sala de aula. Então eu tô fazendo uma prova, eu não sei, eu não acho que eu vou descobrir ali na hora. Eu vou embora. Gente, chuto tudo e vou embora. A prova da ACAMS, as 2 vezes que eu fiz, praticamente eu utilizei o tempo máximo da prova para fazer. E isso, no meio da prova, eu olhava e falava, opa, preciso começar a correr um pouco mais, porque senão não vai dar tempo. Então, prestem bastante atenção enquanto vocês estiverem fazendo a prova no reloginho, porque senão vai chegar no final, você não vai ter tempo de ler todas as perguntas. E cada pergunta é crucial para você ser aprovado e obter a certificação. Então, preste atenção nessa dica. O tempo é muito importante enquanto você está fazendo a prova. Então, a partir da próxima semana, nós vamos estudar para a ACAMS juntos e tenho certeza que vai ficar muito mais fácil, mais leve, mais legal, mais dinâmico estudar junto comigo. Se você ainda não ativou o sininho, se você está estudando para a ACAMS, se você está com a sua prova marcada, se você quer fazer a ACAMS, ou se você nem vai fazer a certificação, mas quer aprender sobre lavagem de dinheiro, ativa o sininho agora, porque toda vez que eu subir um vídeo, você vai ser avisado que tem um vídeo novo no canal. E claro, além da ACAMS, como eu prometi, eu vou trazer outros assuntos aqui, eu vou trazer exemplos reais do que eu vivi já, né, durante a minha carreira, situações que na época que aconteceram me desesperaram, né, para resolver aquilo que eu olhava e falava, como que o cliente teve coragem de fazer uma coisa dessa, ou ainda, como que o funcionário pôde ter essa conduta. Sim, também tenho exemplos de casos de funcionário que eu avaliei, que eu analisei e que até foram demitidos. Então, vamos trazer exemplos aqui no canal sobre isso. Se você tem outras ideias, quer que eu fale sobre outros assuntos, deixa seu comentário aqui.
Não esquece também, deixa seu like nesse vídeo, por favor, eu tô me esforçando muito para gravar esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a página no Instagram. Muito obrigada!